Oi. Para quem não me conhece, eu sou Cícero. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, e fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração, e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui Jesus deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Orar pela semente que se orar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui Jesus deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. E é nesse espírito fraterno, nessa paz de Jesus, e a gente inicia esse desafio enorme que é a temática do perdão. Desafio porque se fala de relações humanas. E relações humanas é resgate. E resgate é doação, é abrir mão, é ceder e é se libertar. Então eu quero um pouquinho falar desse projeto Perdoar primeiro, antes de entrar realmente na temática de hoje, que na realidade começou com um convite que nós fomos, que nos foi feito lá para o Vinha de Luz, um centro espírita muito humilde, de uma energia fantástica. E quando comecei a elaborar o trabalho, eu vi que a amplitude era muito grande do que se ia falar, e a responsabilidade também. Então eu me debrucei sobre ele e acabei, aqui é um depoimento, um relato, acabei mudando a minha vida. Porque a gente se depara com uma realidade tão
tão óbvia, tão clara e tão pouco acessível, que é o perdão. E para entender toda essa problemática, é necessário que a gente volte ao passado e faça um resgate da literatura antiga e nos mostre aí o Pentateuco mosaico, a Torá judaica ou o Antigo Testamento. No primeiro livro, que é a Gênese, que fala da história da primeira família, que foi Adão e Eva. Então nós temos toda a simbologia do Antigo Testamento e as metáforas que tem ali, e a gente precisa entender o que é que de fato se queria dizer com esses escritos todos. O jardim edênico significava a pureza, a falta do mal. E nós vemos aí Adão e Eva, a primeira família, e depois do pecado original, surgiu aí Abel e Caim. Abel, um homem puro, pastor de ovelhas, querido por Deus, e Caim, o oposto, que era um homem mau, orgulhoso, presunçoso, vingativo e invejoso. Então, não estamos falando de pessoas, estamos falando de simbologia, o bem e o mal. A dualidade humana que todos nós temos. Depois disso aí, pode passar, nós encontramos o primeiro assassinato que se tem notícia na Terra. Caim mata Abel por pura inveja, é banido por Deus do paraíso e passa a viver a sua trajetória negativa. Então o mal prevalece pela humanidade. Enquanto Caim falava da vingança e do resgate através da vingança, Jesus vinha trazer exatamente o contrário, a redenção e o perdão. Eu acho que eu vou ficar com esse danado na mão, que é mais prático. Por favor. Foi demitido. Primeiro código de lei que a gente tem notícia na Terra, até hoje existe. Até hoje existe. Existia um computador, até hoje. É o Código de Hammurabi, que foi essas 282 leis que foram escritas pelo rei Hammurabi na Mesopotâmia, e nós temos aqui o início de tudo, o princípio da lei de Talião, que vem de retaliação, que quer dizer dente por dente, olho por olho. Até hoje prevalece dente por dente, olho por olho. Você faz alguma coisa e você paga alguma coisa. Sou eu agora, né? E aí vem a primeira revelação com Moisés. Moisés pega esse material que é do Código de Hammurabi, compila algumas leis e recebe o decálogo, os 10 mandamentos, que são as leis divinas, através da sua mediunidade. Então, a partir daí, nós já temos um povo que era bárbaro, antigamente se matava, se eu sofria qualquer mal, eu poderia também fazer na mesma proporção. Então, existia um mundo de mutilados. Se alguém arrancou meu braço, eu tenho o direito de arrancar o braço dele também. Só que era uma proporção bem maior. Se alguém mata alguém da minha família, eu tinha por direito de assassinar todo mundo. Era assim que funcionava. E aí veio Moisés com a lei, primeira revelação, e trouxe a regularidade das coisas. Nós temos aí o Pentateuco mosaico, que foi mostrado no início, com todos os livros que contam a saga do povo hebreu, que conta todo o êxodo que Moisés levou todo mundo para o deserto, passou 40, aquela história que todo mundo já conhece, 40 anos domesticando, tratando, doutrinando esse povo que era um povo bárbaro. E quando ele foi criando aí a sua lei, ele sempre dizia assim, não, tem que ser assim porque Deus disse que é. Se não for, ele vai punir. Aí criou-se a ideia do Deus punitivo, que prevalece até hoje em algumas ramificações religiosas. Nós temos 613 códigos de lei e 10 leis divinas. 10 leis divinas que foram recebidas por Moisés, que são imutáveis. Não matar, não roubar, não cometer adultério, essas não mudam nunca. Mas as leis do homem, elas são mutáveis de acordo com a conveniência. Se eu tiver aqui, por exemplo, um semáforo de 60 km, de repente ela pode passar a ser 40 se tiver uma escola por perto. Então as leis vão mudando de acordo com a conveniência humana. E Jesus vem, na segunda revelação, dizer o contrário do que dizia
todo mundo. Moisés traz a lei para tentar amenizar a barbárie, e aí Jesus diz: eu não vim destruir essas leis. Que leis? As leis divinas. Eu vim dar cumprimento a elas. E aí os fariseus confundem tudo. Acham que ele veio mudar a ordem das coisas, acabar com o status quo, com aquela coisa que eles dominavam. E foi perseguido por isso, porque foi entendido que ele queria mudar as leis. Por que eu estou fazendo esse contexto todo? É para entender a realidade que até hoje, nós, espíritos primitivos, com todos os automatismos, com todos os arquétipos que nós trazemos, de uma era primitiva que prevalece até hoje. Essa dualidade existe dentro de nós. O bem e o mal é inerente ao ser humano, não tem jeito. O que a gente tem que fazer? É aquela história: eu tenho 2 cães. Eu tenho um raivoso e tenho um bondoso. Aí o cara pergunta: quem é que vai sobreviver? Quem eu alimentar. Se eu alimentar o bem, prevalece o bem. Se eu alimentar o mal, prevalece o mal. E aí Jesus entra em Jerusalém, saindo do lago de Genezaré, sai da Galileia, vai para Jerusalém com o seu apostolado e é interpelado pelos fariseus, que começam a fazer um monte de interrogações: o que é que você está fazendo aqui, o que queres, quem é teu imperador, qual é teu reino. E ele só veio trazer a seguinte mensagem: eu vim implantar o reino de Deus no coração do homem, fortalecer as leis divinas, trazer a lei do amor, trazer a paciência e a paz entre os homens. Com esse propósito todo de Jesus, nós temos aquele diálogo famoso dele com Nicodemos, que ele pergunta como pode o homem nascer de novo e tal, e a prova tácita da reencarnação que está na Bíblia. Então, o que de fato nos faz ser justos, prevalecer como justiça, é a reencarnação. Não é a lei humana, porque ela é falha. É a reencarnação, você tem a oportunidade do resgate, de refazer tudo que você fez de errado, de construir, reconstruir e refazer. E, se falando de perdão, eu quero até fazer um comentário. Lá no JEP nós tínhamos uma banda, piano, você estava lá, né, Felipe? E aqui eu estou sozinho. Então a palestra fica um pouquinho comprometida, mas também não estamos falando de palestra, estamos falando de uma conversa sobre perdão. E existe um projeto bem maior do que essas palestras que nós estamos fazendo. Eu fui convidado para outros centros, porque quando eu iniciei esse trabalho, estava dando 70 slides. 70 slides, se eu pegar 1 minuto para cada um, vai dar 2 horas. Mais 8 músicas, 8 vezes 3, 24, 2 horas e meia. Não tem quem aguente, né? Então pediram no JET para fazer parte 1, parte 2 e parte 3. E vai ter parte 2. Então nós estamos na parte 1. Tentando resumir. Perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar no coração. A letra está aí para vocês cantarem. Trocou. Como assim? Obrigado por me avisarem logo, viu, vocês? Bom, vamos fazer então, perdão, né? Continuar, né? Estão decepcionados comigo. Nós estamos falando de porção divina, meu povo. É a minha essência. Vamos lá. Vim até aqui derramar o meu passado em ti e banhar os pés que andaram. Fala para ver se vocês estavam ligados, viu? Sem carinhos perceber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, mas tu sabes por onde eu andei. Pra você, conheces bem meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu dar.
habita em mim, me pega em teu colo, me aperta em teu peito, sou eleito, que a minha essência é exalar teu cheiro. Bom, aí aquela passagem fantástica que Simão Pedro chega para Jesus e diz: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o irmão que me magoa? Até 70, não diria 7 vezes, né? Seria 7 vezes, mestre? Não, até 70 vezes 7 vezes. Aí a gente pergunta, por que 7, né? 7 porque 7 era um número cabalístico. Na época de Cristo, 7 era um número de uma grandeza infinita. Por isso que aí Chico Xavier chega para Emmanuel e diz: Emmanuel, quer dizer que se Cristo disse que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 vezes, então o limite é 490, né? Aí ele: não, Chico, é cada ofensa você tem que perdoar no mínimo 490 vezes. E o perdão antecipado de Jesus a Pedro, que Pedro o negou 3 vezes, antes que o galo cantasse. E ele antecipadamente já disse: Pedro, tu vais me negar 3 vezes e eu já te perdoo. Maria Madalena, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então a Bíblia está cheia de exemplos, e a vida comum também. Eu vou mostrar para vocês. Chico Xavier adorava animais, louco por animais. Lembra dessa história? Aí ele tinha um cachorrinho todo aleijado, todo pulguento, todo perebento. E ele morava em Pedro Leopoldo, chegava de madrugada, ia cuidar do cãozinho. E ele muito cansado, e o cachorro também muito baqueado. Aí a irmã de Chico, com pena dos dois, pena de Chico, pena do cachorro, mandou sacrificar o cachorro. E aí Chico não ia ter mais trabalho com ele. E aí Chico ficou com muita raiva da irmã. Ficou chateado mesmo. E aí a irmã não chegou para ele: Chico, olha, a espiritualidade não está conseguindo fazer o trabalho. Vamos resolver isso. Você precisa resolver isso. É um mês que você está com esse ressentimento. Aí, mas o que é que eu faço? Você vai lá, pede perdão à sua irmã. Primeiro pergunta o que é que ela gostaria de ganhar. Melhor coisa que ela gostaria de ganhar. Mas eu fui ofendido. Chico, a receita é de Jesus. Ah, se é de Jesus eu faço. Aí foi, perguntou à irmã o que é que ela gostaria de ganhar de presente. E ela falou a máquina de costura, né? Adorava costura. Só que a máquina custava muito dinheiro. O Chico não tinha grana. Fez um empréstimo, pagou com 3 anos, mas chegou lá e deu para ela o presente. E de repente aquela nuvem negra que tinha no peito de Chico, quando eles se abraçaram, se transformou. Então é o poder, a força do perdão. Tem esse propósito de transformar imediatamente quando o passo da libertação é dado. Porque perdão é libertação antes de tudo. E não tem nada a ver com quem te magoa. Perdão é uma coisa entre você e você mesmo. Se o outro mudou, não mudou, pouco importa. Eu quero me ver livre dessa mágoa, desse ressentimento, porque ressentimento, como a palavra diz, é ressentir, é sentir de novo. E quando você sente, lembra daquele fato, você revive, porque o teu organismo não sabe, a tua psique não sabe identificar se já ocorreu ou não. Você vive exatamente o mesmo trauma do fato ocorrido, quando você relembra. O perdão desse Papa maravilhoso, que foi Karol Wojtyla, né? Que sofreu, estava na Praça de São Pedro, lotada, e esse terrorista deu 3 tiros nele. Um deles pegou no abdômen.
E ele foi socorrido imediatamente, ainda dentro da ambulância. Ele disse: olha, eu não sei nem quem foi, mas eu já estou pedindo perdão, que Deus perdoe esse coitado. E depois, 1 ano, 2 anos depois, ele foi na prisão, falou com ele e disse que o perdoava. Um santo homem, sumo pontífice católico. Mary Johnson, professora americana, aposentada da cidade, do estado de Minneapolis, dos Estados Unidos. Ela teve o filho assassinado aos 21 anos de idade. Barbaramente assassinado. E durante muitos anos viveu aquela dor, aquela frustração e aquela falta de vontade de viver. E esse que está abraçado com ela não é o filho, é o assassino do filho. Ela tomou a decisão de ir ao presídio, conversar com ele, o perdoou. Não bastasse isso, deu um jeito de convidá-lo para morar vizinho a ela. Eles são vizinhos hoje. E ela só passou, ela disse que só conseguiu viver de fato, reviver a vida e continuar caminhando quando se livrou desse câncer que era o ressentimento e a mágoa. Não fez pelo filho, fez por ela. Nelson Mandela, ou Madiba, como era conhecido pelos sul-americanos, esse homem foi um revolucionário, advogado, primeiro presidente negro da África do Sul. A África do Sul tem um domínio branco, 10% da população é branca, e os negros não tinham direito à civilidade, não tinham direito a nada. Eram realmente maltratados. E durante 27 anos de luta, durante 27 anos ele ficou preso, ficou na cadeia. E ao sair, imediatamente foi eleito, por unanimidade, como o primeiro presidente negro da América do Sul, da África do Sul. E a primeira providência dele, ao invés de vingar-se de todos os seus perseguidores, de todos os seus algozes, ele implantou a paz, ganhou o prêmio Nobel de ícone da conciliação do mundo. Um exemplo maravilhoso, Nelson Mandela. Agora sim, a força do perdão. Vocês viram aí a força do perdão em casos reais. Perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei, eu agora percebi tanto mal que eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração, e agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. É isso, meus queridos, a força do perdão é libertadora, é redentora, e é necessária. Eu vou provar para vocês, aliás eu não, a ciência está provando. Eu vou mostrar alguns materiais científicos daqui a pouco, e vão comprovar isso. Estou voltando, estou apanhando aqui do meu amigo. E o que é que significa o perdão no dicionário? Perdão vem do latim perdonare. Per quer dizer além de, muito além de. Donare é doação. Então, além da doação, é uma caridade infinita. E para Divaldo, no
no auge aí da sua inteligência criativa, esse homem lúcido aos 90 anos, fala que é o primeiro passo para a evolução. Perdoar não significa esquecer. Esquecer é amnésia, meus amigos. Perdoar não é esquecer. Perdão é treinamento para Divaldo. Dr. Haroldo Dutra Dias, nos seus 23 anos como juiz lá em Minas Gerais, no Tribunal de Justiça de Minas, ele disse que nunca no processo de litígio, aonde as pessoas brigam na justiça, nunca saiu um vencedor. Nunca. E Chico, mensagem dele aí, é perdoar incondicionalmente, não tem jeito. Se você, perdão não é consciente, perdão é sentimento. Se você pensar bem, você não perdoa. Mas se você sentir, você perdoa. Porque a libertação é parar de sofrer. Freud, pai da psicanálise, esse homem passou a vida inteira descobrindo e desvendando os mistérios da alma humana. Um austríaco, filho de Jacó, um judeu muito rigoroso, filho de uma família de 7, ele era caçula, se debruçou psiquiatra, médico, poliglota, passou a vida inteira estudando a alma humana e ele descobriu que boa parte dos nossos problemas, das nossas dificuldades, advém da fase infantil, até os 5 anos de idade, com reflexo na sexualidade. Só que, para ele, você não tinha transcendência, você teria que fazer uma análise, entender e se auto-perdoar. Olha o que ele fala ali, ó. Tudo compreender não é tudo perdoar. A psicanálise nos ensina não apenas o que podemos suportar, mas também o que devemos evitar. E ele era cético, ele não acreditava em Deus, tampouco em espiritualidade. Aí vem um discípulo, Carl Gustav Jung, suíço, tinha idade de ser filho de Freud. Eles se encontraram a primeira vez, passaram 13 horas conversando sobre a alma humana. Só que esse rapaz aí, ele foi além. Ele descobriu que tem alguma coisa antes do nascimento, antes do ventre humano, e tem uma coisa depois. Então ele era adepto do ocultismo, acreditava em paranormalidade. Por isso ele transcendeu e criou os postulados da psicologia analítica. É o pai da psicologia atual. Um homem que conviveu com Albert Einstein, que aliás o conheceu em 1905, quando Einstein era escriturário numa empresa de patentes suíça. Olha o desperdício, o gênio daquele. E aí depois se encontraram e soube, através dessa minha pesquisa, que todos os feitos de Einstein, ele só conseguiu encontrar quando entrava em transe. Só no processo de de concentração alterada, né? Estado alterado de concentração. Como também Isaac Newton. Einstein foi o cara que quebrou o paradigma da física clássica que todo mundo conhece. Isaac Newton descobriu os movimentos da Terra, aquele negócio todo. E Einstein descobriu a teoria da relatividade, que é o primeiro passo para a física quântica, que aí depois vem outros monstros aí, começam a falar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o pensamento, para todos esses caras aí, à exceção do Freud, o pensamento é o que constrói tudo. A nossa realidade de mundo, tudo que a gente percebe visualmente é uma construção mental. Isso quem está dizendo é mecânica quântica, correto, Tito? Beleza. E o processo para perdoar existem algumas etapas. Primeiro você tem que se auto-perdoar. Se livrar da culpa, do remorso, aí vem o arrependimento, a autoaceitação e o comportamento renovado. Você passa a não cometer mais aquelas falhas. E a etapa do processo de perdão é aquela. Primeiro eu estou indignado com a pessoa. Depois eu começo a compreender. Porque eu sei que ela está no estado evolutivo em construção como eu. Então, se existe um algoz em minha vida, é porque no passado eu fui este algoz. Se nós somos espíritas, acreditamos em restauração, realinhamento encarnatório. Então, o cara que me provoca alguma coisa, que me faz um mal, certamente
eu o fiz o mal no passado. Estou resgatando na oportunidade. Então, se a gente começar a perceber esse irmão como instrumento de evolução minha, que de fato é o primeiro passo para perdoar. Começa a perceber que aquele cara ali certamente foi vítima minha do passado. E agora é a vez dele cobrar de mim. Então fica mais fácil perdoar. Saber a condição evolutiva. E aí, meus queridos, temos que nos libertar, porque perdão é terapia. Daqui a pouco, falta só 52 slides. Daqui a pouco a gente acaba, viu? E um dia todos seremos anjos. Eu ouvi um espírito mal falando aí alguma coisa. Bom, então, um dia todos seremos anjos, então o processo evolutivo é inerente ao ser humano. Não tem jeito, nós estamos fadados à evolução, não existe retroação, não tem como retrogradar, você vai ter que evoluir de qualquer jeito. E a música diz exatamente isso, um dia todos seremos anjos. Cantem comigo, que a letra está aí, não tem desculpa, tá? Essa mesmo. Está me assustando, mulher? Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Cantem comigo. Precisamos só um jeito de suavizar o lado ruim. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Agora, todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham um sonho e não usam mal a liberdade. O mestre falou ser de perfeito e nos ensinou uma lição, que somente o amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Agora todo mundo, quero ver. Um dia todos nós seremos anjos. Precisamos trabalhar. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Muito bem. E o Livro dos Espíritos? Terceiro item aí, questão 886. O perdão das ofensas. Devemos ser indulgentes com o irmão, devemos ser benevolentes e devemos, sobretudo, perdoar. Aí nós temos na questão 887, e aí nós falamos aqui dos inimigos, né? Como é amar o inimigo, meu povo? É um desafio brabo, hein? Amar o inimigo não é ter o mesmo sentimento que você tem, a mesma energia que você tem para um amigo. É simplesmente não querer o mal. É simplesmente compreendê-lo. Ser solidário. Não querer o seu mal já é amá-lo. Questão 919. É necessário que nos conheçamos. Santo Agostinho faz aqui uma receita de bolo para quem quiser aprender a perdoar. Aprender a conhecer-se. Ele tinha o hábito, e ele dizia que deveríamos fazer isso, de todo final do dia, à noite, fazer um checklist, um levantamento das suas ações durante o dia inteiro. Ah, mas fulano me trancou lá no trânsito, será que eu agi corretamente com ele? Com o passar do tempo, vira um processo tão natural que você acaba
por resolver muitas coisas suas. Então, conhecer-se primeiro é o primeiro passo para perdoar-se e para perdoar o próximo. E quando você não perdoa, o que acontece? Você é um prisioneiro, né? Perdão é um gesto de amor que aproxima corações afastados. Perdoar é o ato de amor. Quem perdoa, cresce. E quem recebe o perdão, renova-se. Então, automaticamente, por estarmos conectados, quando eu perdoo alguém, ele recebe a influência positiva e também melhora como ser humano. Aos poucos, pode demorar, mas tem uma influência. Perdoar ou adoecer, a escolha é nossa. Perdoar ou adoecer, a escolha é sempre nossa. E aí vem a oração de São Francisco, que na realidade eu descobri nessa pesquisa que não é de São Francisco. Foi atribuída a ele. Mas que é linda, do mesmo jeito, né? Podemos cantá-la agora? Para encontrar aqui um estado vibracional fantástico para a gente finalizar daqui a pouco. 32 slides. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Vou deixar com você. Como é que está o tempo aí, hein, meu povo? Ixi, Maria. Bom, comprovações da ciência, esse brasileiro aí, através desse seu livro Saúde ou Doença, devemos perdoar, ele comprovou que quando não perdoamos, as doenças aumentam, e quando perdoamos, nos livramos das mazelas. Dr. Francisco Cajazeira, cearense, conferencista, médico psiquiatra, tem um livro maravilhoso, O Valor Terapêutico do Perdão, recomendadíssimo. Ele faz uma geral em todos os cientistas que já falaram da necessidade do perdão, e ele é espírita, né? As pessoas já conhecem. Então, um livro muito bom, eu li. Lá está no seminário. Alfred Adler, o pai da psicologia analítica, o pai da psicossomática também. Não vou entrar em detalhes, são cientistas que também defenderam a necessidade de um pensamento positivo para não somatizarmos as doenças. Esse homem aí foi o pai, de fato, da psicossomática. Era um psicanalista que estudou a mente profundamente e descobriu o efeito maléfico ou benéfico dos pensamentos. Esse é outro brasileiro, Geraldo Belloni, médico psiquiatra, que escreveu esse livro fantástico, Da Emoção à Lesão. Ele descobriu que nós temos células protetoras que todo dia nosso organismo gera células cancerígenas. E existem essas células chamadas natural killers, que são encarregadas de destruir essas células cancerígenas. Quando nós estamos abalados, ressentidos, magoados, chateados, essas células natural killers param de funcionar. E aí o câncer se desenvolve. Isso é a ciência que está dizendo, não é mais religiosidade não. Outro grande mestre aí, ele diz o seguinte, esse cara criou a reação de Kennon. Toda vida que a gente sente um perigo, isso vem da nossa época primitiva. Quando eu era ameaçado por uma fera qualquer, todo o meu organismo se preparava para atacar, para lutar ou para fugir. Até hoje, nós temos esse arquétipo da primitividade. Quando alguém nos abala,
Ou nós vamos para brigar ou nós vamos para fugir. Então todo o organismo recebe essa carga de hormônios e de efeitos químicos que provocam todas essas mudanças. E naturalmente, que é um processo benéfico para você se defender, mas quando ele ocorre continuamente, porque eu estou ressentido e lembrando de uma mágoa, ele passa a ser maléfico. Aí as doenças se desencadeiam. Um cara que criou um projeto chamado Perdão. Eu estou com inveja desse rapaz, eu vou fazer algumas coisas que ele está fazendo. Ele tem o projeto Perdão. Ele é um psicólogo, graduado, doutor em psicologia, lá dos Estados Unidos também, de Stanford, e desenvolveu um projeto, tem um passo a passo para você aprender a perdoar. É claro que não existe uma receita de bolo para isso, né, gente? Vai muito do nosso sentimento, da nossa intuição e da nossa espiritualidade. Mas existem mecanismos, como por exemplo, metodologias como o Ho'oponopono, constelação familiar. Ho'oponopono é uma tecnologia havaiana, é uma metodologia havaiana, que você entra num processo de introspecção e você usa 4 palavras fundamentais. Me ajude, minha amiga. Você parece que é mestre em Ho'oponopono, mas sinto muito, me perdoa, te amo e obrigado. Você começa a pronunciar essas palavras no seu estado de alterado de consciência e você encontra uma paz fantástica e aquele desafeto passa a ser um elemento da evolução de fato. Vamos correr, né? Cantar mais uma? Quanto tempo, hein, Tito? 10 minutos? Vamos, Jesus, passear. É cura, meus amigos, na minha vida. Cantem comigo. Quero voltar aos lugares em que eu fiquei só. Olha, bonequinha, me perdoe. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor pra me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso. E o perdão é uma oportunidade de cura fantástica. Com Jesus por perto. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança adormecer, para da dor entra em descer. Tu me carregas nos braços, te entrego todo o cansaço. Eu senti tua paz. Cura, Jesus, a mim também. Cura, Senhor, onde dói. Nessa casa tem cura. Cura, Senhor, bem aqui na casa de João. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Perdão e obedecimento. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Perdoemos, meus irmãos, é o caminho. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Jesus, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
vem aqui. Ora, Senhor, onde eu não posso ir. Existe uma ferramenta fantástica que é o perdão. Bom, para finalizar, a doutrina espírita, no seu aspecto consolador, nos diz que devemos ter o perdão espontâneo e natural. É um exercício, é um despertar, é um caminhar, é um construir, é um desenvolver, é um aprendizado. E aí, depois de ser maltratado moralmente, fisicamente, espiritualmente, depois de ser humilhado, com todas as humilhações que um ser humano pode sentir, depois de ser abandonado por todos aqueles seus amigos, depois de ser totalmente massacrado quando dias antes era adorado, Jesus, nos seus momentos finais, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São crianças infantis, são espíritos infantis. Vejam que ele não disse assim: Pai, eu vos perdoo. Ele não se sentia ofendido. Então ele pediu ao Pai que vos perdoasse. Então vai chegar um momento, meus queridos, que o perdão vai ser tão natural, porque nós não vamos mais nos ofender. Não há o que perdoar quando não há ofensa. A ofensa é uma coisa inerente a nós. Nós é que sentimos. Nós é que não estamos devidamente esclarecidos e evoluídos para compreender a condição do espírito errante, daquele espírito que ainda está em processo, que nós também o somos. Tem um fato de Mahatma Gandhi, que eu quero contar também, que ele andando nas ruas da Índia, ele foi abordoado, recebeu uma bordoada de um soldado, uma cacetada, e ele caiu, uma pancada muito violenta, e levantou-se, se arrumou e não reagiu. Mais uma vez o soldado deu-lhe outra decepada nele, e ele levantou. Aí o soldado olhou para ele e disse: Rapaz, quem te ensinou a ser tão covarde, ao ponto de nem reagir, nem de me xingar? Aí o soldado usava um crucifixo. Ele disse: Foi esse aí que me ensinou. Eu não tenho ódio por você, ele me ensinou exatamente o contrário do que você está fazendo. Aí o soldado se ajoelhou, pediu perdão, caiu nos prantos. Você vê, quando a gente mostra outra face, a pessoa não tem, é impossível a pessoa não se comover e não cair em si também. E aí eu vou fazer uma pequena homenagem a essa casa que me acolhe sempre que eu sou convidado, embora não seja um palestrante, estou aqui colaborando. Sempre que sou convidado eu vejo como uma oportunidade, porque nós seres humanos somos movidos a desafio. Eu jamais viria para cá conversar com vocês uma hora se eu não tivesse, como eu fiz lá no JEP, lá no JEP tem um público um pouco mais exigente, pessoal que já estuda há muito mais tempo, né, Tito? E aí a preparação tinha que ser à altura. Mas eu fui e disse: Rapaz, se não tiver ninguém na plateia, ainda vou dar a palestra. Porque vai ter um monte de desencarnado lá, né? E aí eu quero agradecer a Casa de João por essa oportunidade. Esse projeto Perdoar não cabe numa palestra. Teria que ser um projeto maior. Envolve outras ações que eu estou fazendo com o grupo musical que eu conheci por conta desse projeto. E certamente voltarei com a segunda parte e com novidades. Eu agradeço muito a vocês. Agradeço em primeiro lugar a espiritualidade e a Deus pela oportunidade. Espero ter passado um pouquinho do que eu recebi, que foi transformador para mim. Perdão hoje para mim não é mais aquele desafio tão grande. Eu não sou assim, eu tenho muito que aprender, mas eu melhorei muito com esse processo dessa análise que eu acabei me conhecendo um pouquinho mais. Obrigado. Vamos fazer então a música final para a Casa de João. Os livros que eu
precisei buscar. Quem quiser dar uma olhadinha, As 5 Faces do Perdão, um livro maravilhoso do Rossandro. Ele que é um psicólogo, né? Que é espírita. Ele relata em 15 anos de consultório, ele fala das experiências das pessoas angustiadas e que ele conseguiu ajudar a libertar-se através do perdão. E outros aí, espíritas e não espíritas também, que me ajudaram muito a compreender o pouco que eu compreendo mais a respeito dessa temática que é tão difícil. E é isso, meus amigos, vamos lá. Santa Casa Santa. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Vamos cantar. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, palestras e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, ente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, eu fiz amigo do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, eu arreguei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, quanto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Essa casa é santa.